Bom, vamos começar mais uma aula de Lazarus. Nessa aula, vamos fazer um programinha que faça a soma de dois números. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no Lazarus, vou ativar o programa, tá? Tendo entrado no Lazarus, a primeira coisa que eu vou verificar é se tem algum projeto aberto. Vou em Arquivo, aqui eu vou em Fechar, quer dizer que está tudo fechado já, não tem como eu fechar. Aí eu vou começar aqui, vou em Arquivo, vou em Novo, certo? Vou em Novo, vou em Projeto, Aplicação, vou clicar em OK. Tenho aqui a minha janela de editor de código, tenho o meu formulário, tenho o meu inspetor de objetos aqui do lado, tenho minhas paletas de componentes e aqui os comandos mais utilizados. Aqui embaixo eu tenho minha barra de mensagens. Vamos começar alterando algumas propriedades do formulário. Vou começar alterando a propriedade Caption. Então, na propriedade Caption, eu vou colocar o objetivo desse programa, somar números. Vou na propriedade Name. Na propriedade Name vai ser o meu FRM somar números, né? Somar números, tudo junto e sem acento, tá? Vou modificar a propriedade fonte. Propriedade fonte, eu vou escolher, por exemplo, um Arial 16 para fonte, para que a gente possa enxergar direitinho. Então eu venho aqui, coloco Arial, já vou no tamanho 16. Vou aproveitar e vou colocar, deixa eu ver, regular, negrito, então, tudo bem, deixa assim. Aí eu vou dar um OK. Vou na propriedade Color. Vou colocar uma cor. Escolher essa cor aqui. Tá? Vou na propriedade Position. Na propriedade Position, eu vou pedir para ficar centralizado no meio da tela, Desktop Center. Vou na propriedade Style, Border Style. Aqui eu tenho duas propriedades que eu vou manipular. A Border Icons, que eu vou... Aqui na Border Style, eu vou colocar Single, para ele não poder redimensionar o formulário. E aqui... Border Icons, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou tirar, vou procurar a propriedade, aqui eu vou abrir, ó. Ele não vai poder maximizar e ele não vai poder minimizar, tá? E mais uma propriedade que eu vou manipular é a propriedade Icon. Vou acrescentar um ícone ao meu formulário. Aqui eu vou voltar aqui, estaleiro, ícones, eu vou pegar, como é uma calculadora, será que tem alguma coisa relacionada a cálculo aqui? Cálculo. Vou escolher uma calculadora. Isso aqui pode ser. Eu vou atribuir esse ícone para o formulário e vou atribuir um ícone também para o meu projeto. Então eu vou em opções de projeto. O título do meu projeto vai ser Somando Números. E eu vou escolher um ícone para ele. Carregar ícone. Vou escolher uma calculadora diferente. Vou escolher essa daqui. Tá? Então, meu projeto ficou com um ícone e o meu formulário ficou com outro ícone. Tudo bem até aqui. Vou executar o programa para ver se os ajustes, as alterações que eu fiz nas propriedades do formulário, para ver se está tudo ok. Então, ele não pode ser redimensionado, ele não vai ter botão maximizar, não vai ter botão minimizar. Ele tem que aparecer com um ícone por projeto e um ícone por formulário, e ele apareceu aqui, ó. Então, se eu olhar aqui, ó, esse é o ícone do projeto e esse é o ícone do formulário.
não consigo redimensionar o meu formulário, não consigo maximizar nem minimizar. Vou fechar o projeto e vou continuar. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero poder somar dois números. Então eu vou precisar de um label. Então eu vou clicar aqui, ó, no ABC. Vou incluir um label, vou incluir um outro label. Então eu vou precisar de dois labels para os números e um para o resultado. E vou precisar de uma caixinha de texto para o primeiro número, uma outra caixa de texto para o segundo e uma outra caixinha de texto para o terceiro. Vou alinhar as caixinhas, vou deixá-las com a mesma largura. Então aqui eu vou digitar meu primeiro número, né? Aqui eu quero colocar um botão, então eu vou vir aqui, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar as caixas um pouquinho para cá. Vou colocar um botão, venho aqui em OK. Vou acrescentar um botão. E vou acrescentar outros dois botões. Eu gostaria que esses outros dois botões ficassem, o botão 2 e o botão 3 ficassem com o mesmo tamanho do botão 1. Então eu seleciono os três, clico com o botão direito e aqui eu vou em eu vou aqui em tamanho. Tamanho eu quero que ele aumente para o maior na largura e aumente para o maior na altura. Dou um OK e eu acabei redimensionando os três botões e eles ficaram iguais ao botão 1. Muito bem. Agora eu vou aproveitar e já vou salvar o meu projeto. Então eu vou clicar aqui. Vou na minha pasta. Vou procurar aqui a pasta Lazarus Exemplos. Vou criar uma pasta nova. Eu vou colocar o nome de Lazarus Programas. Vou clicar nela, vou criar uma outra pasta. E esse daqui vai ser o somar números. Vou entrar na pasta somar números. O projeto vai se chamar somar. Ou vou, para saber o que é o projeto, eu vou colocar proj underline somar. E a minha unit vai ser uni somar. Tá? Salvei tudo, tá tudo salvo, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a alterar algumas propriedades aqui. Por exemplo, eu vou começar a alterar as propriedades name. Então, eu vou colocar aqui a propriedade name. O label vai ser LBL. LBL primeiro. Número. Esse aqui vai ser o meu LBL segundo número. Esse aqui vai ser o meu LBL soma. E aqui vai ser o meu TXT primeiro número. Aqui vai ser meu TXT segundo número. Aqui vai ser meu TXT soma. Esse primeiro botão, ele vai ser meu BTN calcular. Esse segundo botão vai ser meu BTN limpar. E aqui eu vou ter meu terceiro botão, BTN sair. Beleza. Então eu tenho três botões, só que o que aconteceu? Eu modifiquei a propriedade name, né? Vou modificar as propriedades caption agora. Então eu vou começar pelo meu label, ele vai ser primeiro
número, agora eu coloco um acento, 2 pontos, porque é o caption, é a propriedade caption que o usuário enxerga, né? Segundo número, a propriedade name é para o programador. Aqui eu vou colocar resultado da soma, então aqui eu posso acentuar, posso colocar espaços, né? Aqui no caption do botão, esse aqui vai ser meu botão calcular. Esse vai ser meu botão limpar. E esse vai ser meu botão sair. Aqui nas caixas textos eu não quero que apareça esse texto dentro delas. Então a propriedade é a propriedade text, né? Enquanto que nos labels e nos botões eu manipulo a propriedade caption, para as caixinhas de texto é a propriedade text. Então eu vou definir a propriedade text e eu simplesmente vou apagar aquilo que está digitado, né? Tudo bem? Então é isso daí. Pronto. Então eu preparei, vou clicar aqui no salvar. Cliquei no salvar. E agora eu terminei a parte de design, né? Agora eu tenho que ir para a minha parte de programação. O que eu quero que aconteça? Vamos executar o programa. Eu vou apertar o F9. E o que eu quero que aconteça? Eu quero poder digitar 2 números. E na hora que eu clicar no botão de calcular, ele vai fazer a soma desses 2 números e exibir o resultado na caixinha do resultado da soma. Então, ó, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui o número 2, por exemplo. Aqui eu quero colocar o número 3. E na hora que eu clicar aqui no calcular, vai aparecer o número 5 aqui. Tá? E na hora que eu clicar aqui no limpar, ele vem e apaga tudo que está digitado nas caixinhas. Uma outra coisa que eu quero que aconteça é que depois que ele limpar, ele coloque o foco aqui na primeira caixinha, para que eu possa começar uma nova conta. E aqui no botão sair, eu quero que a hora que eu clicar aqui, ele saia do programa, ele finalize a execução do programa. Tudo bem? Então vamos lá. Uma outra coisa interessante, por exemplo, eu não quero, eu digitei 2 números aqui, eu não quero que o usuário, a pessoa que for usar o programa, ela pode, aqui na primeira caixinha ela pode digitar, na segunda caixinha ela pode digitar, mas na terceira caixinha é uma caixinha de saída. Então, eu não quero que o meu usuário ele possa digitar nessa caixinha. Por quê? Essas 2 caixinhas são caixinhas de entrada, onde o usuário vai entrar com os valores. Já essa caixinha aqui é uma caixinha de saída. Então, ele não deve ter, ele não deve ser permitido que ele digite nessa caixinha. Então, eu preciso achar uma propriedade que impeça que ele digita isso. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou parar a execução do programa, vou clicar nessa terceira caixinha aqui, vou à propriedade text e vou procurar a propriedade que eu acho que é o read only, ou seja, ele vai fazer com que essa caixinha ela seja apenas para leitura. Então, ou seja, somente leitura. Então, eu vou colocar em verdadeiro e a partir de agora não vai ser mais possível digitar nessa caixinha. Vamos ver se é verdade? Estou saindo do modo de projeto, entrando no modo de execução. Ele compilou, como não tem nenhum código até o momento, né? Acredito que nenhum erro vai acontecer. Então, vamos aguardar mais uns instantes. E aí, beleza. Vou colocar aqui, ó, 34 mais 12. Tudo bem, não vai acontecer nada na hora que eu clicar no calcular, mas vamos supor que 34 mais 12 é 46, eu quero colocar o resultado aqui, ó. E agora, eu não consigo mais digitar na caixinha. Tudo bem? Por quê? Porque agora essa caixinha é uma caixinha apenas para leitura. Ela não é mais uma caixinha que permite a sua edição, ou seja, eu só posso usar essa caixinha para exibir um valor. Eu não posso mais utilizá-la para entrada de dados. Muito bem, vou finalizar. Pronto. Terminei a parte
de montagem do meu formulário. Agora eu vou para a parte que é a parte do código. Então eu vou maximizar aqui, ó. Todos os componentes que eu coloquei estão aqui, tá? Os botões que eu coloquei, as caixinhas de texto que eu coloquei, os labels que eu coloquei, tá? O formulário está aqui. Então, o que eu quero agora? Eu quero que ao clicar no botão, ele faça a soma. Então, eu vou apertar o F12 para o formulário aparecer. Vou dar 2 cliques e olha o que ele fez. Automaticamente, ele me criou uma procedure, tá? Eu vou explicar melhor o que é uma procedure, mas o importante para a gente poder entender é uma procedure de evento, ou seja, toda vez que eu clicar, ó, está escrito aqui, ó, clique. Então, toda vez que eu clicar no botão calcular, tá? Ele vai executar alguma coisa. E aquilo que eu quero que seja executado, eu vou digitar entre o begin e o end, tá? Uma outra coisa importante é que eu estou criando um evento btn calcular clique. Então, olha só o que ele fez aqui, ó. Ele acrescentou. Tudo que eu for fazer é como se ele fizesse aqui em cima um relatório de tudo que eu estou usando. Tá? Eu vou explicar também com mais detalhes essa parte aqui também. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que ele pegue e faça a soma. Então, vamos ver se pode ser assim, ó. txt somar. Vamos ver qual que é o nome, que eu já esqueci. Vamos dar uma olhada aqui. É txt soma. txt primeiro número e txt segundo número. Vamos ver? Então, vamos lá. txt soma ponto. Text vai receber o txt primeiro número ponto. Text mais o txt segundo número ponto text. Vamos ver se vai funcionar assim? Vamos ver. Olha, a minha ideia é essa. Eu vou pegar o que a pessoa digitou na primeira caixinha, mais o que ela digitou na segunda caixinha. Vou fazer a soma e o resultado da soma eu vou colocar no txt soma. Vamos ver o que acontece? Então, vou apertar o F9. Ele está compilando. Vamos ver se não tem nenhum erro. Vai me aparecer o formulário. Então, vamos colocar o número 111, mais o número 222. Vou clicar em calcular. E olha só o que ele fez. Ele, em vez de ele somar 111 com 222, que dá 333, ele simplesmente juntou, ele juntou as duas coisas. Ele pegou 111, juntou com 222 e acabou virando 111.222. Isso, a gente fala que houve uma concatenação. É como se eu grudasse um no outro. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso que para as caixinhas de texto, olha o nome, é caixinha de texto, é um edit. Tudo que você digitar ali dentro, para ela, é um texto. Para ela vai ser um texto. Então, ela está simplesmente pegando um texto e juntando no outro. Por exemplo, se eu escrever aqui, Brasil 2000, se eu escrever Brasil, Brasília, ele simplesmente juntou. Se eu colocar aqui, por exemplo, sal de cozinha, ele simplesmente juntou. Porque para ele é um texto. Tudo para ele que eu digitar ali dentro é um texto. Mas mesmo se eu digitar número, sim, mesmo caso eu digite um número, por exemplo, 12 mais 8, ele vai continuar encarando como um texto. Então, ele vai juntar, ele vai concatenar. Por exemplo, doce de laranja. Então, ele vai pegar a palavra doce e vai juntar com de laranja. Então, para ele, isso aqui é um texto.
Se eu usar número, continua sendo para ele um texto. 9 mais 1 não vai dar 10, vai dar 91. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer com que ele entenda que eu quero que ele interprete aquilo que eu vou digitar dentro das caixinhas como número e não como texto. Então, vamos ver como nós podemos fazer isso. Primeira coisa é que qualquer conjunto de caracteres o que seria esse conjunto de caracteres? Pode ser letras, símbolos, números, tá? É tratado como uma string. Qualquer conjunto de caracteres, letras, símbolos e números será tratado pelo Pascal como uma string. Tá, mas o que seria essa string? Uma string é um conjunto de caracteres. Ou seja, então, peraí, eu estou sendo, vamos lá, qualquer conjunto de caracteres será tratado por Pascal como uma string. E o que será uma string, então? Um conjunto de caracteres, um grupo de letras. Letras, números, símbolos que são unidos, tá? Então, eu tenho que ter um jeito de transformar isso em número. Então, mais um detalhe. String, nós vamos abreviar por str, tá? E número, por enquanto, nós vamos tratar os números como sendo float. Então, o que seria isso? Seria o seguinte, string, né? Eu vou tratar como str, abreviação de string, e número, nós vamos ver que, quando a gente for estudar as variáveis, que existem vários tipos de números, tá? Existem números inteiros, números reais, e assim vai. E o Pascal ele tem vários tipos para os números, e um entre eles é o float. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele entenda que isso daqui é para isso daqui ser um número. Então, eu tenho que falar que ele tem que passar de texto para número. Como é que eu falo isso? Eu quero que ele passe de texto para número. Como seria isso? Texto vai ser str para to, número vai ser float. Tá? Então, str to float. Então, eu vou colocar aqui str to float. Aí, aquilo que eu quero que seja convertido tem que ser colocado entre parênteses. E a mesma coisa aqui. str to float. Então, eu quero que ele me faça a soma. Então, ele vai fazer a soma dos dois números, tá? Então, ele vai pegar o que está digitado aqui e ele vai transformar de texto para número, de texto para número. Aí, depois que ele transforma de texto para número, ele faz a soma. Só que agora, isso daqui é um número, isso daqui é um número, e o resultado disso também vai ser um número. Só que agora eu quero guardar numa caixa de texto. Então, aí eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que passar de número para texto. Como é que eu vou fazer isso? Então, se eu quero passar de número para texto, vai ser... Como que é de número para texto? É o contrário, né? Número é float, para é to e texto é str. Então, eu vou colocar aqui na frente float to str. Abro parênteses. Venho aqui no final e fecho parênteses. Tá?
Então, eu estou usando o quê? Eu estou usando o que nós vamos chamar de funções. Então, o Pascal possui um conjunto de funções. No momento não interessa a gente entender o que são funções, mas nós vamos ter a str2float, que passa de texto para número, e nós vamos ter a float to str, que passa de número para texto. Vamos ver se isso funciona agora? Vou apertar o meu F9. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai falar que tem algum erro. Tudo bem, foi um sucesso. E aí, vamos testar, né? Então, eu vou colocar dois números bem fáceis. 2 e 3. Vou clicar aqui no calcular, deu 5. Então, o que ele fez? Pegou o 2 aqui, converteu de texto para número, pegou o 3, converteu de texto para número, fez a soma de ambos, que vai dar o número 5, e aí, antes de jogar aqui, ele converte de número em texto. Tá? Então, vamos lá de novo, vou colocar o número 111, 222, e aí ele deu o número 333. Tá? Tá, beleza, então. Então, o que nós temos aqui agora? 111, vou colocar aqui, ó, 333, 444, somou, e aí ele fez a soma. Tem algumas coisas para fazer aqui ainda, mas eu vou continuar numa próxima aula, tá bom? Por enquanto eu vou parar por aqui, e a gente continua na próxima.